Estudante de biologia, uma alegria muito grande de receber aqui no ambiente virtual da disciplina Química Aplicada à Biologia. Vamos falar hoje sobre diagramas de fase. O que são diagramas de fase? Que raio que é isso, né? O que é um diagrama? Um diagrama é um esquema, né? É uma representação visual que pode ser gráfica. No caso nosso, vamos realmente utilizar de gráficos, né? E o que são fases? O que é uma fase? Relembrando, né? A gente já viu uma fase, um aspecto visual contínuo, que é, na verdade, é um reflexo de um aspecto submicroscópico contínuo, né? Uma composição contínua, né? Então, tomando como base substâncias puras, temos um aspecto visual contínuo, um estado físico diferente, né? Então, se a substância pura estiver no estado sólido, ela tem uma fase. Se estiver no estado líquido, é outra fase. Se estiver no estado gasoso, é outra fase ainda. No caso de misturas, podem ter aí líquidos diferentes, sólidos diferentes, né? Desde que as fases elas sejam descontínuas, teremos mais de uma fase, né? Então, desde que a composição ou aspecto visual seja descontínuo, teremos de mais de uma fase, como é o caso de água e óleo, né? Que um não se dissolve no outro, ok? Bom, como é que é montado um diagrama de fase? O que é isso, né? Como, como é um diagrama de fase? É um gráfico, né? Mas como que ele é construído? Lembre-se, de que depende o estado físico da matéria? Quais são as variáveis que influenciam no estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso? A temperatura, principalmente, que é a medida do grau de agitação das moléculas, mas tem mais uma variável, que é muito importante, inclusive, no estado de gás, né? No estado físico gasoso. Qual que é? A pressão. Então, o diagrama de fase nada mais é do que um diagrama que é montado em relação às variáveis temperatura e pressão. Como que se monta um diagrama desse? Primeira parte, né? Vamos pensar mantendo a pressão constante. Tá? Por exemplo, a pressão de uma atmosfera. Ok? Vamos fazer um experimento. Variando a temperatura. Tá? Vamos variar a temperatura. Por exemplo, da água. A água é o exemplo mais comum, já que a gente já viu que ela dissolve grande parte de substâncias, tanto iônicas como substâncias em cuja interação molecular é ponto de ligação de hidrogênio, ou de polo, ou até mesmo de polo induzido em alguns casos, né? Então, é um solvente universal. Por isso que se fala muito da água. Vamos imaginar aí o caso em que a água esteja no estado líquido, da temperatura ambiente aqui no ponto A, e vamos aquecer a água nesse estado, né? Aquecer a água líquida. Então, após um determinado tempo, no ponto B, ainda está no estado líquido, mas quando atinge 100 graus no ponto C, né, ao longo do tempo, a gente está variando aqui o tempo, quando atinge 100 graus aqui no ponto C, começa a evaporação da água, né, a ebulição da água, a evaporação na forma de ebulição.
tá? Não a evaporação natural, como que a gente vê ao longo de dias, né? É a ebulição mesmo, a vaporização que realmente ocorre por completo, tá? Então, começa aqui em 100 graus, só que ao longo do tempo não é instantânea a vaporização de toda a água líquida, né? Então, vai levando um tempo em que vai vaporizando a água aos poucos, né? Então, vai aumentando a quantidade de vapor de água, diminuindo a quantidade de água líquida né, no ponto D, até que no ponto E, a última gota de água líquida se vaporiza. E aí, continuando o aquecimento, o vapor ganha temperatura, né? Aumenta a temperatura do vapor aqui no ponto F, né? Então, o vapor já está a uma temperatura acima de 100 graus Celsius, tá? Esse experimento representa uma linha do diagrama de fases, tá? Então, por exemplo, o diagrama de fase aqui da água pura, né? Água destilada, água pura. Nesse diagrama, a gente tem aqui, na pressão de uma atmosfera, nessa linha, ela representa parte do experimento que a gente viu no slide anterior, tá? Aqui acima do ponto 2, né? À direita do ponto 2, em torno de 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, 20 a 30, né? Aquecendo, a gente vai ter a água líquida até 100 graus, e aqui, nos 100 graus, esse ponto de 100 graus representa toda aquela linha do gráfico anterior em que a água estava se vaporizando. Ou seja, é a linha, é o ponto e que representa a mudança de estado físico da água líquida para o vapor. Inclusive, que é o ponto em que pode existir o equilíbrio das fases. Se eu tampar o recipiente em que a água esteja em ebulição, o vapor não vai escapar. O vapor não escapando, ele não tem como é, aumentar a sua quantidade, exceto se a temperatura aumentar, né? Então, é preciso fornecer um calor muito maior do que simplesmente um recipiente aberto. Portanto, a gente pode considerar o equilíbrio das fases líquido-vapor, tá? E aqui acima do ponto 3, somente no estado gasoso, lá, que se encontra a água. Então, olha, veja que o próprio diagrama ele indica que existe uma região em que a água está no estado líquido, uma região em que ela está no estado de vapor, e caso tenhamos a água a uma atmosfera de pressão e a temperatura de 0 grau ou abaixo, temos o estado sólido, que é o gelo. E o que é o 0 grau aqui? Né? Esse ponto 2. Analogamente ao ponto 3, é uma mudança de estado físico também, né? Ou, se pensarmos no aumento da temperatura, a fusão, se pensarmos na diminuição da temperatura, a solidificação, né? O aumento da temperatura da esquerda para a direita, a fusão, da direita para a esquerda, a solidificação. E também, então, podemos pensar que o ponto 2 é um ponto de equilíbrio entre as fases líquido e vapor. Ok? Então, essa linha representa somente uma pressão. O diagrama de fases ele é construído em diversas pressões. Então, para cada pressão, eu faço a variação da temperatura e identifico as fases da água. No caso aqui, para montar o diagrama de fase da água. Por outra substância, determina a pressão, né? Fixa a pressão e varia a temperatura. É possível também fixar a temperatura e variar a pressão. Embora isso já seja um pouco menos comum, mas também é possível fixar a temperatura e variar a pressão para montar o diagrama de fases. Então, podemos ver aqui no diagrama de fases que
A água no estado sólido, ela nem sempre se encontra a 0 graus Celsius. Por exemplo, uma pressão, né, perto de 0 graus Celsius, perdão. Uma pressão muito alta, a água pode ser encontrada na forma líquida abaixo de 0 graus Celsius. Tá? Por uma pressão muito baixa, dependendo da pressão, nem é possível encontrar água no estado sólido abaixo de 0 graus. Tá? Então, essas regiões, elas definem muito bem o estado físico em que a água se encontra, ok? E as linhas são o indicativo das mudanças de estado físico ou do encontro, das condições em que haja o equilíbrio entre duas fases diferentes. A linha A, o equilíbrio entre a fase sólido e gasoso, tá? Em que a pressão é tão baixa que o gelo ele nem chega a ser líquido. A linha B, a linha entre que existe equilíbrio entre as fases sólido e líquido, e a linha C, a linha que indica o equilíbrio entre as fases líquido e vapor, o gás, né? O gasoso. Temos aqui um ponto O, tá? Esse ponto é chamado de ponto triplo. Significa que é possível encontrar a água nos três estados físicos em equilíbrio. É o equilíbrio dos três estados físicos. É possível, nesse ponto, encontrar a água no estado físico sólido, líquido e gasoso. Né? É um pouco estranho, porque é um ponto específico, né? É um ponto único ali no diagrama em que ocorre com a baixa pressão, que não é costumeiro a gente observar no nosso dia a dia. Por isso que é um ponto que não é muito conhecido na prática laboratorial. Tá? Outro ponto que não é muito conhecido na prática laboratorial é a extensão da curva C. E chega um ponto, né, aqui, ó, esse gráfico, ele foi desenhado a modo que a curva C parasse aqui, mas na verdade ela continua até o ponto crítico. O ponto crítico é o ponto no qual a água apresenta tanto propriedades líquidas quanto gasosas, quando estendida aqui na curva C. Existem outros pontos críticos, mas quando estendido na curva C, é isso que ocorre, tá? Então, voltando aqui, né, vamos falar sobre o ponto triplo. O ponto triplo é o ponto em que a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Em que pode haver mudanças entre os três estados físicos, tá? Ou eles estarem em equilíbrio, ela é obtido a 0,01 graus Celsius e 0,006 atmosferas de pressão. Então, veja que a pressão é baixa e é muito próximo aí do ponto de fusão da água. E o ponto crítico da água é o ponto em que, né, existe, como eu comentei, existe mais de um ponto crítico, mas o ponto crítico líquido e gás, a partir do qual a água tem propriedades tanto de líquido quanto de gás, em 374 graus e 278 atmosferas de pressão. Então, a pressão lá é elevada e uma temperatura também elevada. Mas esse ponto, ele é interessante exatamente porque a água, ela pode, como ela pode adquirir características tanto de líquido quanto gasoso, ela é chamada de fluido supercrítico. Tá? O fluido supercrítico, ele tem essas propriedades e então ele pode ser usado tanto quanto um líquido como quanto um gás, como vapor, tá? Vamos utilizar mais um exemplo para entendermos aqui
como é que é o diagrama de fases, tá? Então, por exemplo, o diagrama de fases do dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, tá? Temos a região do líquido, a região do gás e a região do sólido, tá? Possível ter aqui um gás carbônico sólido. As linhas, né? Essa linha aqui entre o cinza e o laranja representa, né, a mudança do estado físico do sólido para o gasoso. E sobre a linha existe o equilíbrio entre o líquido e o estado sólido e o gasoso. A linha entre o cinza e o verde representa aí a mudança do estado físico sólido para o líquido ou vice-versa. E em cima da linha é o equilíbrio entre as fases líquido e sólido. E a linha entre o verde e o laranja é a linha que representa a mudança de estado físico de líquido para gasoso ou vice-versa. E sobre a linha, a substância está em equilíbrio de fases de líquido e gasoso. Temos também o ponto triplo, né? Que para o gás carbônico é menos 56 graus Celsius a 5 atmosferas de pressão, para aproximadamente 5 atmosferas de pressão. E o ponto crítico, tá? Né? O ponto triplo em que existem as três fases, tá? Em equilíbrio sólido, líquido e gasoso. E o ponto crítico em que, né, no caso aqui, o ponto crítico líquido gasoso, em que o gás carbônico assume tanto propriedades líquidas quanto gasosas, né? 31 graus Celsius e 73 atmosferas, aproximadamente 74 atmosferas de pressão. Aqui é interessante o caso do gás carbônico, porque o gás carbônico sólido é o chamado gelo seco. Por quê? Porque o gelo comum é a água, né? O molhado. E o sólido, o gás carbônico sólido, quando ele está numa atmosfera, que é a atmosfera, é a pressão ambiente, e se deixa, né, aumentar a temperatura, o que acontece aqui? Abaixo de 78 graus, ele é sólido, aumentando aqui, chegando a 78,5 graus Celsius, ele pode passar para o estado gasoso, até que quando todo gás carbônico passa para o estado gasoso, a gente tem somente o dióxido de carbono no estado gasoso, né? Por isso que é gelo seco, porque ele nem passa a ser líquido, ele já passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, uma sublimação, né? Outro detalhe também que é interessante é que o ponto crítico do gás carbônico, ele é muito interessante porque uma temperatura um pouquinho acima da temperatura ambiente, mas uma pressão elevada, é possível utilizar o gás carbônico como um líquido. Então, ele tem sido usado em pesquisas, né? Tem sido investigado como sendo um solvente que substitui solventes tóxicos, né? Então, a ideia é utilizá-lo de uma forma sustentável. Logicamente, o ideal é retirá-lo da natureza, não é de uma atividade humana, porque a atividade humana vai propiciar aí uma intensificação do efeito estufa, que não é interessante, e inclusive trazer outras formas de poluição, porque durante a atividade humana não é só formado o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Mas retirado da natureza, ele pode ser utilizado como um solvente que apresenta características sustentáveis, porque ele é retirado da própria natureza. Ok? Outro detalhe interessante também é o seguinte: se compararmos o diagrama de fases do dióxido de carbono
com o da água, o que se observa? Presta atenção que as mudanças de estado físico, elas ocorrem em temperaturas muito baixas, né, bem menores do que da água, e todas as curvas são deslocadas para a esquerda, para temperaturas mais baixas. Por quê? Já vimos na última aula, né, que a água possui interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que são muito intensas. E o gás carbônico possui interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, ou seja, muito mais fracas. Então, a tendência é que as interações sejam muito pequenas a ponto de que as moléculas não estejam tão aglomeradas e, portanto, é mais fácil encontrar a substância no estado gasoso. Por isso que a curva é toda deslocada para a esquerda, para temperaturas mais baixas. Então, a partir daí, podemos, inclusive, identificar, né, o induzir. Não sempre a gente pode identificar, mas a gente pode imaginar qual que é a interação intermolecular apenas comparando os diagramas de fase. Tá? Então, vejam que o diagrama de fase, ele, inclusive, dá uma indicação de qual que é a interação intermolecular existente. Né? Ele mostra ali que existe uma interação mais fraca ou mais intensa na comparação de diagramas. Ok? Bom, e o diagrama de fases, ele é muito interessante para a separação de misturas. Tá? Por quê? Porque como as interações intermoleculares são diferentes, né? É, então, a intensidade, quanto maior a intensidade, mais dificilmente a substância vai para o estado gasoso. Então, as substâncias com baixa intensidade de interação intermolecular são mais facilmente separáveis quando passam para o estado gasoso. São as substâncias que a gente chama de volátil. Volátil é que facilmente passa para o estado gasoso, como é o caso do ácido acético do vinagre. Sentimos o cheiro do ácido acético porque ela é volátil, porque é uma substância que se volatiliza, passa para o estado gasoso facilmente. Então, se temos a substância que passa para o estado gasoso facilmente, podemos separá-la da mistura, né? E com um aquecimento, essa separação é mais rápida, né? Então, o diagrama de fases é interessante para identificarmos quais são os estados físicos das diferentes substâncias e, inclusive, para identificar se é possível separá-las por meio dessa propriedade da evaporação. Tá? Um exemplo é a indústria sucroalcooleira. Né? É um exemplo muito interessante para falarmos sobre a separação de misturas. Por que isso é importante para a biologia? Isso não só é importante para a biologia, conhecer os processos industriais que existem, para conhecer os resíduos que são formados e os seus impactos ambientais, como também quando os processos industriais envolvem a atividade de micro-organismos, como é o caso da indústria sucroalcooleira, como vamos ver aqui na descrição do processo, ok? Então, como é que a indústria sucroalcooleira ela funciona? Vamos voltar um pouquinho, vamos pensar na evaporação de um líquido, né? Então, quando temos, aí vamos falar um pouquinho da indústria de sal, né? Produção de sal de cozinha, perdão. Como é que essa indústria funciona?
Simplesmente grandes tanques em que coloca-se a água do mar ali e evapora a água, deixa a água evaporar, tá? Deixando a água evaporar, o sólido ele tem um ponto de fusão muito mais alto do que o da água, então ele nem passa para o líquido, né? Ele já fica no estado gasoso, enquanto que a 100 graus ou menos, né? Dependendo do caso, a água já evapora. Então, é possível fazer a separação da mistura água e sal, né? Essa é a separação simples chamada de evaporação, mas podemos forçá-la, inclusive querer recolher a água, que é um processo chamado de destilação. Tá? Então, é um processo pelo qual, por exemplo, a água destilada ela é fabricada. Okay? No caso da indústria sucroalcooleira, qual que é o objetivo? É produzir açúcar e álcool. Ok? Como que se produz açúcar? A partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, no Brasil, é utilizada a cana-de-açúcar, em outros países é utilizado o milho, a beterraba, mas aqui no Brasil, em função, né, do clima, das propriedades do solo que são favoráveis ao plantio da cana-de-açúcar, é utilizada muito a cana-de-açúcar. Como é que ocorre a produção de açúcar? A cana é moída, né? E quando a cana é moída, vem a água da cana, né? A água da cana. E o que que acontece, né? Quando vem a água junto com o açúcar? Temos aí uma solução, né? Então, temos aí uma solução. E já vimos também aqui o diagrama de solubilidade, que existe aí uma quantidade máxima de açúcar que se dissolve em água, por exemplo, a temperatura ambiente, né? Então, temos aí, se tivermos uma quantidade maior aqui de água, o açúcar está totalmente dissolvido. Se tivermos sobre a linha, temos a solução saturada, né? Então, aqui, à esquerda da linha, a solução é insaturada, não chegou ainda à saturação. Na linha, a solução é saturada, já está ao máximo de açúcar possível dissolvido. E à direita da linha, solução saturada com corpo de fundo. O açúcar começa a cristalizar. Então, a ideia é o quê? É evaporar a água, e com a evaporação da água, se for realizada a temperatura mais alta, o que que acontece? A solubilidade do açúcar ainda diminui, né? Então, é interessante aí evaporar a água para que o açúcar se cristalize, tá? Como eu estava comentando, se for a ideia de recolher a água, temos a separação chamada de destilação simples, tá? Não é o caso aí das produções que estamos falando, mas, por exemplo, no caso de a produção de um aroma, né? De uma substância aromática, que seja introduzida aí um aroma de morango, ou de banana, ou de abacaxi, que é introduzido num produto alimentício, é produzida a partir de destilação simples, né? Então, temos a mistura destilar, né? Então, o componente mais volátil, aquele que passa para o estado de vapor, ele se volatiliza, então ele passa com o aquecimento para o estado de vapor, e o outro fica aqui no balão, né? Por exemplo, pode ser um sólido. Se eu quero recolher o líquido, é só recondensar, fazer com que a temperatura dele diminua de novo, por exemplo, com passagem de água numa parte chamada de condensador, tá? Num equipamento chamado de condensador. E aí a gente tem o destilado. No caso daí, se for apenas água a evaporar, temos a água destilada. É assim que se produz a água destilada, né? A água potável ou água, qualquer água aí, né? Que se encontra
na natureza, né? Aquece e resfria, né? Temos água destilada. É por isso que lá no ciclo da água, a evaporação é uma forma de purificação da água, né? Temos, no caso aí do processo natural de solução de gases, que não é tão intensa como no processo de laboratório, ok? Por isso que a água destilada ela é mais pura do que a água potável, ok? Bom, então essa destilação simples, ela, então comparando diagramas de fase de diferentes substâncias, podemos identificar, por exemplo, o açúcar sólido em uma grande faixa de temperatura, além da temperatura de ebulição da água. Por isso que é possível fazer, então, a separação do açúcar sólido a partir da mistura com água, ok? Sempre utilizando o diagrama de fase para identificar essa possibilidade, ok? Porém, a indústria sucroalcooleira não para na produção do açúcar, né? Para produzir álcool, como é que se faz? Inoculado micro-organismo para fermentar o açúcar e a fermentação vai produzir álcool, tá? Então, não é a respiração celular. A respiração celular produziria dióxido de carbono, gás carbônico, né? Mas é uma fermentação, então vai produzir álcool etílico, vai produzir etanol. Porém, o etanol, ele é formado, a molécula de etanol tem um OH, né? A hidroxila, é um grupo chamado hidroxila. É um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio. O que que a gente viu de interação intermolecular da água? Exatamente a polaridade que existe entre oxigênio e hidrogênio, que propicia a formação de ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares entre as moléculas de água, muito intensas. Então, o álcool vai tender a se dissolver na água. E aí, como que eu vou separar o álcool da água? Também é por destilação. Só que, como ambos são líquidos e ambos possuem o mesmo tipo de interação intermolecular, ambos vão se vaporizar. Como que é possível destilar uma mistura de líquidos dessa forma? Na verdade, como existem pontos de ebulição diferentes, é possível, tá? O álcool possui um ponto de ebulição menor do que o da água, 78 graus, tá? 78 graus Celsius. Então, o que que acontece? O álcool vai tender a evaporar mais rapidamente do que a água, antes de atingir os 100 graus. Porém, podem levar moléculas de água, tá? Então, por poder levar moléculas de água, é preciso recondensar para que o novo líquido ele evapore só álcool. Lógico que ele vai arrastar mais moléculas de água, mas ele já está mais rico em álcool do que a mistura original. E aí, condensando né, e vaporizando diversas vezes, vamos conseguindo enriquecer o líquido em álcool. Tá? E como que se faz essa recondensação? Com diversos condensadores? Não é preciso. Basta colocar uma coluna aqui de fracionamento, tá? Então, existem aqui ranhuras nessa coluna que são como mini condensadores, tá? Na engenharia chamam-se de pratos. Por quê? O líquido bate, né, nessa ranhura, né, nesse prato, e aí essa ranhura está a temperatura menor e faz com que o líquido se recondense. E aí, como está vindo vapor por baixo, esse vapor está trazendo calor
Então, faz com que o líquido volte para o estado de vapor, mas aí agora cada vez mais rico, tá? Então, esse é, inclusive, o processo pelo qual são separadas as frações do petróleo lá na refinaria, tá? A diferença da mistura de álcool com água para o petróleo é que o petróleo é uma mistura muito mais complexa e a diferença entre as fases é o tamanho da molécula. Quanto menor o tamanho da molécula, menor as interações. Então, mais facilmente vai estar chegar aí o estado de vapor, tá? A ideia é a mesma, por vários pratos em que o líquido vai se recondensar e vaporizar novamente. Temos aí as fases que são mais leves, saem a temperatura menor, tá? E quanto mais alta a temperatura, maior é a molécula correspondente à fase que sai na refinaria, né? Porque aí aumenta a interação entre as moléculas, tá? Voltando aqui no caso da no caso aqui da mistura água e álcool, tá? Quando temos então uma destilação fracionada, temos, por exemplo, aqui uma mistura no ponto A, tá? Que ela é aquecida e chega até essa condição, tá? Essa curva azul é a curva do líquido, tá? Essa é a curva do líquido. E a curva preta é a curva do gasoso, tá? A curva é, essas curvas são diferentes aqui no caso das misturas, por quê? Porque a mistura, ela possui dois componentes. Então, tem um componente que vai estar líquido, o componente que vai estar, né, a mistura toda pode estar líquida, pode ser que um componente esteja líquido e outro gasoso, e aí o outro componente está junto, né, todos os componentes juntos na fase gasosa. Então, aqui embaixo é a fase líquida, aqui em cima a fase gasosa, e aqui existe um componente líquido e um componente gasoso entre essas curvas, a azul e a preta. A curva azul significa todos os componentes líquidos, e a curva preta, todos os componentes gasosos, tá? No estado de vapor. Então, partindo-se aqui do ponto A, aquecendo, chegamos aqui na mudança de estado físico de líquido para vapor, tá? Então, aqui temos aqui o líquido, nesse ponto L1. O que que acontece? Durante a mudança de estado físico de uma das substâncias, uma delas vai permanecer líquida, a outra gasosa, né? Mas a mistura toda pode se evaporar, tá? E a mistura geralmente evapora numa temperatura mais ou menos constante. Não é sempre constante como uma substância pura, mas é mais ou menos constante, tá? E aí, vamos ganhar, então, uma condição em que a mistura chega aqui, uma condição em que a fração molar de A aumenta, né? Fica mais rico em A, tá? No ponto V1. Resfriando ali em um dos pratos da coluna de fracionamento, também chamada de coluna de Vigré, temos aqui a condição do líquido 2. Só que com o aquecimento, né, recebendo calor, então temos aqui uma formação de vapor V2 mais rico ainda no ar. Mais uma vez, né, encontrando mais um prato, resfriando novamente, temos o L3 e assim por diante, até que consigamos ter o ar puro. O problema é que, no caso da mistura água e etanol, isso não acontece, tá? Existe um ponto em que não é mais possível enriquecer a mistura em álcool, tá? Então, por exemplo, se tivermos aqui uma concentração C1 em álcool, tá?
Aquecendo, chegamos aqui nessa temperatura do ponto 1, tá? Nessa temperatura, a mistura vaporiza e encontra, aqui o vapor encontra um prato, né? Uma parte, uma ranhura da coluna de fracionamento. Então, ele vai se recondensar, tá? Formar um líquido mais puro em álcool, na concentração C2. Aí, como está ganhando calor, então esse líquido vai vaporizar novamente, tá? Mais ou menos a temperatura constante, aqui no ponto 3, chegando ao ponto 4, tá? Em que o líquido encontra a nova ranhura e se recondensa numa concentração C3, tá? Então, recondensando, né? Baixando aí a temperatura, ele chega aí mais rico em etanol aqui na concentração C3. Se continuarmos esse processo, conseguimos no máximo 95% de álcool. Não é possível conseguir uma quantidade maior de álcool. Não é possível purificar o álcool da água, porque existe sempre a interação ali da água. Esse ponto é chamado de azeótropo. É o ponto, né, em que existe a mistura azeotrópica, a mistura a partir do qual não é mais possível purificar. Então, assim, a temperatura de ebulição dela sempre vai ser a mesma, não vai mudar, tá? Não vai haver variação, porque aí não tem mais como purificar, então não vai haver variação da temperatura, tá? Como foi visto até agora. Aqui a temperatura é mais ou menos constante de 1 para 2, e de 3 para 4 também. Porém, aqui não, tá? Se tivermos aí o álcool puro e colocarmos água, tentando purificar novamente, chegamos ao azeótropo. Não é possível conseguir aí o álcool anidro a partir da destilação fracionada. Ele só é possível obter um agente secante. Ok? Outro ponto que é interessante aqui, né, no diagrama de fases, né, que a gente agora começou a tratar desde o slide anterior, um diagrama de fases de misturas. Esse diagrama de fases ele tem que ser desenhado para cada temperatura, para cada pressão diferente, tá? Então, aqui estamos utilizando a pressão de uma atmosfera sempre, tá? Uma pressão diferente é outro diagrama de fases, tá? Porque agora o diagrama de fase não é mais de pressão contra a temperatura, é de pressão contra a concentração, né? De um dos componentes, tá? Outro caso em que foge aí, né, que existe um problema de separação, é o eutético. Quando temos a mistura eutética, aqui, por exemplo, no caso da mistura de estanho com chumbo, quando tem 61%, né, 62% quase de chumbo, temos o eutético, que onde não é mais possível separar as fases, tá? Se tivermos o líquido, resfriando o líquido, podemos ter uma fase, tanto para esse lado quanto para esse lado, desde que não seja 62%, porque essa composição não vai mudar, não vai separar, tá? Pela solidificação fracionada, ok? E, então, é preciso obter outro método de separação. Voltando aí no caso de líquidos, mas agora immiscíveis, é possível separar de que jeito? Por decantação, né? Por exemplo, água e óleo, né? A água, como não se dissolve no óleo, né? Por conta daquilo que eu estava comentando, são diferentes polaridades. O óleo
é praticamente apolar e a água extremamente polar, então não há a dissolução dos líquidos, né, que seja preferencial, mas há uma fronteira entre eles, então é possível separá-los por decantação, né? Então, o óleo fica sobre a água e aí separando, né, deixando escorrer a água por uma vidraça chamada funil de decantação, ou funil de separação, ou funil de Brom, é possível retirar a água e ficar com óleo apenas, né? Então, conseguimos separar a água do óleo. Ok? Então, próxima aula, vamos fazer uma prática falando sobre todos esses assuntos. Te aguardo na próxima aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só enviar por mensagem, que eu estou à disposição. Obrigado pela atenção e até mais.